turma, e aí, como estão? Como foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido bom. Então, turma, vamos começar mais uma aula. Hoje a nossa quinta aula. Nós estamos no dia 22 de junho de 2020. Turma, antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Primeiramente, dizer mais uma vez, estou muito feliz em ter conversado com um dos colegas de vocês, o Augustinho, tá? Embora ele esteja um pouco triste, mas se Deus quiser ele vai superar, né? Então, conversei também com a Maria Janaína. Na verdade, na semana passada, eu atrasei um pouquinho para mim enviar a tarefa para vocês, o vídeo. E aí a Maria Janaína já estava preocupada, demonstrou preocupação em fazer a tarefa dela. Muito obrigado, Janaína. Continue desta forma, tá bom? E aí vamos à nossa tarefa. Então, turma, para nós fazermos a tarefa de hoje, nós precisamos ir lá na página 38. Mas qual livro? Livro de matemática. Vamos lá, peguem o livro de vocês. Estão com livros em mãos? Então vamos lá. Turma, como eu estava falando, a nossa aula de hoje vai ser interpretando o gráfico de linhas. Então, turma, é o seguinte. O objetivo dessa aula de interpretação de gráficos é ler, organizar e interpretar gráficos, interpretar as informações dos gráficos, turma. Como vocês podem ver, eu já apresentei, já fiz o gráfico aqui na lousa, tá? E aí, turma, observem que nesse gráfico aqui, ele tem algumas informações, mas antes de nós falarmos sobre esse gráfico aqui, nós vamos precisar definir o que é gráfico. Então, turma, gráfico é uma representação que a gente faz por meio da geometria de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações. Como assim, professor? Nós podemos ver por meio desse aqui, dessa informação aqui. A informação referente a esse gráfico é a vendas de livros de uma livraria. Mas aí, turma, nós não temos só esse tipo de gráfico. Nós temos o gráfico de pizza, que vai aparecer bem aqui, ó, gráfico de pizza. Observe que esse gráfico tem uma semelhança com a pizza. Temos também, vai aparecer aqui, ó, bem que assim, o gráfico de barra. Veja como é que é o gráfico de pizza, o gráfico de barra. Temos também o gráfico de rosca. O gráfico de rosca, como vocês podem observar, ele tem uma semelhança com o gráfico de pizza, mas vejam que o próprio desenho, o formato desse gráfico, ele acaba sendo um pouco diferente. Temos também o gráfico de tabela, que acompanha aqui, ó, que vai aparecer esse gráfico. E também, turma, para finalizar, nós temos o gráfico de linhas. Turma, não temos somente esses gráficos que eu citei, nós temos muitos outros gráficos, mas nós nos deparamos principalmente com esses que eu disse. Principalmente esse aqui, turma, nós estamos acompanhando nos noticiários, nas informações do dia a dia, e aí acaba que os repórteres, eles anunciam os dados a respeito da nossa pandemia. E aí acaba que eles mostram esse gráfico aqui, o gráfico de linhas.
Notem, turma, que nesse gráfico aqui, vocês vão ter as informações, que inclusive, turma, vocês têm que lembrar que todo gráfico ele vai ter algumas informações importantes, como por exemplo, o título. Sempre um gráfico tem que ter o título, porque senão como que nós vamos saber do que se trata esse gráfico? Não tem como a gente falar, vou apresentar um gráfico aqui sem saber do que se trata. Não, tem que ter o título. E aí, turma, além do título, nós temos uma série de informações aqui, como vocês podem ver. Aqui nós temos a quantidade e aqui nós temos referente à semana, tá? Então, quantidade, 10 livros foram vendidos, 20 livros foram vendidos, 30 livros foram vendidos, 40, 50 livros foram vendidos. E nós não temos, né, apenas essas duas informações no gráfico, nós temos também esse eixo e esse eixo. Como vocês podem ver, esse aqui está em pé, né? Podemos dizer assim, que nós chamamos ele de eixo vertical. E este outro eixo nós vamos chamá-lo de horizontal. E por último, turma, nós podemos observar que ele também vai ter uma legenda. Nesse caso aqui eu não coloquei a legenda, mas aí seria referente a esses dados aqui, que vocês também vão poder observar lá atrás, lá naqueles gráficos que eu passei para vocês, apresentei, que vai ter a legenda. Aí a legenda seria no gráfico de pizza, principalmente. Tem várias cores, vocês podem voltar um pouquinho, e aí vocês vão observar que, digamos que tem verde, amarelo e azul. Essa legenda vai ser referente a isso. O que o verde representa? O que o azul representa? O que as cores representam? Então, turma, o gráfico serve para representar alguns dados, seja ele a respeito de pessoas, seja a respeito de doenças, justamente para que nós possamos ter uma representação mais concreta, poder observar o que está acontecendo. Notem aqui que na primeira semana foram vendidos apenas 10 livros. Olha só como é que foram poucos livros na primeira semana. Na segunda semana, vendeu um pouquinho mais. Então foram vendidos 30 livros. Só que na terceira semana, alguma coisa aconteceu que foram vendidos apenas 20 livros. Notem que a linha estava lá embaixo e subiu, agora desceu. E notem que ela agora na quarta semana vendeu mais, vendeu 40 livros. E na quinta e última semana, notem que vendeu o máximo de livros, 50 livros, ok? Então, turma, essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido e, como eu disse, qualquer coisa me procurem no WhatsApp, ok? E lembrando que essa semana, na terça-feira agora, amanhã no caso, eu estarei entregando o kit para vocês, tá bom? O kit escolar. E também peço que aos pais que vão à escola, vão prevenidos, vão com máscara, usem álcool, para que a gente acabe de vez, erradique de vez essa pandemia, ok? Então, pessoal, estou ansioso para começarmos mais esta semana e, se Deus quiser, logo nós nos encontraremos em sala de aula, ok? Tchau, tchau. Até a próxima.